Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre não desfalecer na oração. Senhor, abençoa na exposição da Tua Palavra, fala conosco em cada coração, abençoa poderosamente a todos, iluminando nossa mente para viver a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz, uma ótima noite a todos e uma semana abençoada. É não desfalecer na oração. Isso é muito importante. Um alerta importantíssimo para nós nesta noite. A palavra do Senhor nos orienta no livro de Lucas, capítulo de número 18. Você que tem uma Bíblia, pode verificar na sua Bíblia. Você que deseja acompanhar. Lucas, capítulo de número 18. Lucas, ele descreve assim, uma parábola de Jesus. Alguns têm aí o título de A Parábola do Juiz Iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Até aí. Bom, não desfalecer na oração, né? Há uma necessidade de permanecermos atentos com essa orientação. A necessidade de nos permanecermos atentos a esse perigo que nos cerca. Deixar de orar. É um perigo deixar de orar, né? Desfalecer na oração. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que parece ser passageiro. Muitas pessoas pensam: não, mas isso é só um período, eu estou assim, sem vontade de orar, mas isso logo passa. Temos que tomar cuidado com esse perigo, que parece que é passageiro. É algo que não vai nos prejudicar, mas que pode causar danos irreversíveis. Deixar de orar, deixar de buscar a Deus, deixar de apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas petições, embora Ele já as conheça, isso nos traz um perigo, a nossa vida espiritual. A pessoa começa a perder o ânimo, a direção e até mesmo a fé. Muitas pessoas só voltam a orar no momento de desespero, quando estão com medo de alguma situação ou por uma grande necessidade. Aí ela volta a orar. Já perdeu o hábito, já não sente mais o desejo, mas mediante a uma necessidade, uma grande necessidade, ou medo de algumas circunstâncias, ela corre à oração, ela recorre. Isso é um perigo. Perigo. Por trás disso existe um perigo, né? Então vamos destacar aqui alguns pontos importantes, né? Procurando justificativas. Muitas pessoas deixam de orar e passam a procurar justificativas. Por que eu estou deixando de orar? Por que eu era fervoroso na oração e agora eu já não oro com a mesma instância, já não oro com a mesma intensidade, né? Onde está a minha mente e meu coração? A pessoa deixou de orar, é necessidade de perguntar: onde está a minha mente e o meu coração? Por que não penso mais nas coisas de Deus como outrora? Né? Adão se afastou de Deus. Adão também se afastou de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus vai interrogar Adão: aonde tu está? Adão tinha o contato com Deus diariamente. Mas, por causa do pecado, devido ao pecado, Adão se afasta de Deus. E Deus então vai perguntar: onde você está? Onde está Adão? Né? Muitas pessoas têm se afastado de Deus. Deixa de orar, deixa de buscar a Deus, né? Onde estive, né? Pergunta: onde estive? Por que tenho andado tão distante da oração? O que me afastou do caminho da oração? Será que foi uma fraqueza espiritual?
Ou foi simplesmente a minha autoconfiança? Pensar que não preciso mais de pedir ajuda a Deus? Que posso resolver os meus problemas tudo sozinhos? Estamos sempre procurando justificativa. Porém, a justificativa não nos leva à oração. As pessoas estão sempre procurando se justificar ou apresentar uma justificativa pelo motivo pelo qual elas deixaram de orar. Por que você deixou? Por que eu deixei de orar? E essas justificativas não vão nos levar de volta à oração, né? O segundo problema que nós devemos aqui detectar são frustrações, né? O primeiro é que a pessoa deixa de orar e começa a apresentar justificativos. Ao invés de recorrer à oração, ela passa mais tempo tentando se justificar por que deixaram de orar. Foi uma frustração emocional. Tive uma frustração emocional. Eu tive, simplesmente, eu esfriei, porque agora alguma coisa que eu pedi não aconteceu. Eu sinto que Deus não está me ouvindo. Então a pessoa procura sempre justificativa, e a justificativa não leva à oração. Não faz a pessoa retornar à prática da oração. O segundo ponto são frustrações. Algumas pessoas deixam de orar porque receberam um não de Deus, ou ainda não é o momento. Às vezes estamos orando, pedindo a Deus algo, e de repente nós recebemos um não de Deus, ou ainda não é o momento, não é agora, não é o momento. Talvez por conta disso, a última oração que fez, ou que talvez a única oração que a pessoa ainda consegue fazer, está de acordo com o Salmo 13, o verso 1. Lá no Salmo 13, o verso 1, está escrito assim, ó. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, algumas pessoas por receber uma frustração, se sentindo frustrada porque as suas orações não foram atendidas naquele momento, ou Deus disse não, ou não é o momento. A única oração que a pessoa consegue fazer, ou fez há muito tempo atrás, é: até quando, Senhor? Até quando estará distante de mim? Né? Devemos continuar orando, mesmo quando a resposta demora, ou quando a resposta de Deus não é conforme a resposta que desejávamos. Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe do tempo certo, conhece todas as necessidades e o momento de nos abençoar. O conselho de Deus é não se abater, não desistir. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o texto nos orienta a isso. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em outra Bíblia, na linguagem de hoje, está orar sempre. Mesmo que a resposta de Deus foi diferente daquilo que nós esperávamos, o conselho de Deus é continuar orando, orar sem cessar. Jesus mantinha uma vida de constante oração. Ele mesmo conta essa parábola aqui, do dever de orar sem cessar, de nunca desanimar. Deus exige duas coisas dos seus filhos. Duas coisas ele exige dos seus filhos em relação à oração: que sejam perseverantes e que não desanimem. Essas duas coisas nós encontramos na parábola do juiz Inico, qual nós acabamos de ler em Lucas, capítulo de número 18. É uma exigência de Deus para com seus filhos: perseverem e não desanimem. Né? Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o que prejudica e impede a ter uma vida de oração. O que prejudica a pessoa? O que impede a pessoa a ter uma vida de oração? A desobediência é um fator prejudicial a uma vida de oração. A desobediência cria uma barreira no relacionamento da pessoa com Deus, impedindo a comunicação. A desobediência, ela é prejudicial. A desobediência, ela cria um obstáculo, cria uma barreira entre Deus e o homem. Ela cria essa barreira. No Salmo 66, o verso 8, o salmista ele diz assim, ó, Salmo 66, verso 8, né? Ele diz assim, 66, verso 18, diz assim, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá.
O salmista está dizendo, se eu atender, se eu continuar com a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então veja que a desobediência cria uma barreira. Cria esta barreira, né? Alguns insistem em achar que pode manter um relacionamento com Deus vivendo na prática do pecado. Passam até mesmo a acreditar que Deus as ouve, mesmo estando em desobediência. As pessoas passam a acreditar. Elas estão tão distantes de uma comunhão com Deus, de vida de oração, que elas acreditam que mesmo na prática do pecado, mesmo na desobediência, Deus ouve elas. Deus ouve. E tem pessoas que vivem na prática do pecado, persistem em desobediência, né? E acham que Deus as ouve. No livro de Provérbios, capítulo 28, o versículo de número 9 de Provérbios, diz assim, ó, Provérbios 28, 9, diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Abominável. Na linguagem de hoje, né? Na Bíblia, linguagem de hoje, o texto diz assim, ó, 28, 9, diz assim, ó, Deus despreza até as orações de quem não obedece à lei. Deus despreza a oração daqueles que não lhe obedecem. Deus despreza. Então veja que isso impede as orações. E muitas pessoas continuam achando que estão bem com Deus na prática do pecado, orando que Deus está ouvindo. Não é verdade. Aí, infelizmente, hoje, por falta de sabedoria, a gente vê o inimigo trabalhando, né? Após o iluminismo, surge algo que chama-se romantismo. O romantismo dá ênfase ao homem. E a gente vê se criando dentro de igreja hoje grupos de orações, não sei de que de orações. E as pessoas lá fora continuam a vida do pecado, desobediente. Pessoas que não são fiéis a Deus, mas acham que Deus está respondendo às orações porque fazem parte de um grupo de oração. Continua no pecado. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Provérbios 28, 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. A pessoa vive na prática do pecado, não é fiel a Deus, vive se prostituindo, mentindo. Aí vai lá no grupo de oração, ora, Deus está ouvindo a minha oração. Não está. Não é verdade. Não é verdade. Isso foi criado por homens, isso é coisa de homens, isso não tem na Bíblia. Me mostra na Bíblia um grupo de oração. Me mostra. Me mostra na Bíblia onde homens infiéis, que não têm temor a Deus, Deus responde a sua oração. Não existe isso. E muitas pessoas hoje estão vivendo nisso. Vivendo nesse engano. Alguns insistem em achar que pode manter um relacionamento com Deus vivendo na prática do pecado, né? Passam até a acreditar nisso. Não há possibilidade de manter uma comunhão com Deus distante da sua autoridade. Mas Deus nos chama a quebrarmos essa barreira, esse ciclo destrutivo na vida da pessoa que destrói esse relacionamento, impede a pessoa ter uma vida de oração. Deus nos chama a quebrar esse vínculo destrutivo, esse ciclo destrutivo. Deus sempre chama o pecador, desde o tempo de Adão, Deus está chamando. Onde estás? Quando Adão caiu, foi Deus que foi buscar, foi Deus que foi chamar. Onde você está? E Deus continua chamando o homem, né? E a maneira de quebrar essa barreira é através da confissão de pecado. Lá no livro de 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9, o texto nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a maneira de quebrar, né, esse ciclo destrutivo é pedindo perdão. Pedindo perdão a Deus. Não é o fato de participar de um grupo, de uma coisa. Não é nada disso. É pedindo perdão para Deus, né? O quarto ponto que eu quero destacar aqui, que impede as pessoas de ter, né, de ter esse relacionamento com Deus, de vida de oração, né, não desfalecer da oração, é o coração ocupado. Normalmente, a desculpa que muitos apresentam é: estou muito ocupado ultimamente, por isso não estou encontrando tempo para oração. Não estou encontrando tempo para orar. Se olharmos a rede social hoje das pessoas, nós vamos ver que essa tese cai por terra.
Você perguntar para a maioria das pessoas que não oram mais, não vivem em vídeo de oração, elas vão responder para você: eu estou muito ocupado. Olha, eu preciso encontrar um tempo. Na verdade, eu preciso encontrar um tempo, mas estou tão ocupado. Mas você olha para as redes sociais das pessoas, Facebook, Instagram, YouTube, né? TikTok. Você vai ver que isso não é verdade. Elas têm tempo suficiente para ficar na rede social, né? Então, se dedicassem um terço desse tempo que as pessoas permanecem em rede social na oração, com certeza a sua vida pessoal estaria diferente, sua família estaria diferente, a igreja estaria diferente, os ministérios estariam diferentes, haveria avivamento, transformação, libertação, cura, salvação, haveria prosperidade, a mentira seria banida. Porque tempo tem. As pessoas, o coração dela está ocupado, mas não com oração, não com comunhão com Deus. Está ocupado exatamente com aquilo que desafasta da vida de oração, né? Desafasta disso. Devemos lutar, né? Devemos lutar contra isso. Muitos estão compartilhando o mesmo pecado de Adão, né? Permitindo que a carne exerça domínio sobre ele. Muitos hoje que alegam que não tem tempo, estão ocupados, estão cometendo o mesmo pecado que Adão. Estão permitindo que a sua carne exerça domínio sobre ele, né? Bom, mas devemos lutar para fazer aquilo que Deus colocou sobre o nosso domínio. No livro de Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, eu vou ler aqui, ó. Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 6, o texto diz assim, ó, Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja que Deus nos ressuscitou. Nós fomos ressuscitados. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele nos ressuscitou, nos tirou daquela... e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Ele nos deu condições de dominarmos a nossa carne. Ressuscitamos. Já não estamos mais naquela carne velha, naquela velha criatura. Então, ao ressuscitarmos, estamos com Cristo, Ele nos deu agora autoridade para termos o domínio sobre aquilo que nos afastava da vida de oração, né? Recebemos de Cristo autoridade para reinar, dominar tudo que afasta da oração, né? Para terminar, para concluir, é preciso que a pessoa venha a ser humilde e peça a ajuda de Deus. Para a pessoa voltar à oração, não desfalecer na oração, ela precisa de ser humilde e pedir a ajuda de Deus. Desejar a ajuda de Deus é ser humilde e reconhecer que necessita da graça de Deus. Um dos pais da igreja, Agostinho, certa feita disse: desejar a ajuda da graça é um princípio da graça. Desejar a ajuda da graça é princípio da graça na vida da pessoa. Não sabemos nem como orar, precisamos da ajuda de Deus. Não sabemos nem como orar, nem como convém orar, mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda, não apenas nos ajuda, mas Ele nos fortalece em nossas fraquezas para que possamos orar. Deus deseja que nós oremos. O fato de alguém decidir romper com a falta de oração significa que Deus já está agindo nesse sentido. Então precisamos de despertar. Precisamos de ter esse despertamento. A parábola de Jesus é despertando o crente para a necessidade de orar. E quando a pessoa decide romper com essa falta de oração, isso já significa dizer que Deus já está agindo no coração daquela pessoa, né? Levando aquela pessoa para perto dele, para ter um relacionamento com ele, né? Leonardo Ravenel, que é um escritor e um evangelista britânico, né? Ele tinha o seu foco na oração e no avivamento. E ele dizia que um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Isso é importante para nós guardarmos. Olha o que ele diz aqui, né? Um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. A oração mantém a nossa alma alinhada com Deus. Por isso, não pare de orar. Não pare de buscar a Deus em oração. Continue orando. Eu quero orar por você que talvez
outrora era fervoroso na oração, tinha o prazer de se aproximar de Deus por oração, de apresentar a Deus as suas necessidades, apresentar a Deus a sua vida, a sua família. E por algum motivo você tem esfriado e já está desfalecendo na oração. E muitos começam a apresentar justificativas. Eu não tenho mais tempo para oração, eu esfriei na oração porque não obtive a resposta. Quero orar por você, para que você venha receber do Espírito Santo essa condição de humildade, reconhecer a necessidade de voltar a orar, pedir perdão a Deus pelo pecado, para ser restaurado, ser perdoado e renovar esse relacionamento de intimidade com Deus por meio da oração. Quero orar por você, que muitas das vezes está sem força até mesmo para orar, mas que nesta noite, por meio desta palavra, o Senhor venha entrar no seu coração, a partir do momento que você abri-lo para Ele. Então você volte a orar, volte a ter esse relacionamento tão importante com Deus. A oração une o Filho com o Pai. Ó Deus, eu quero neste momento te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome. Quero adorar, Senhor, o teu Espírito por nos trazer, por meio da tua palavra, esta orientação para a necessidade de orarmos e não desfalecer na oração. Peço ao Espírito Santo que auxilie todas as pessoas que ouvirem esta mensagem e já não sente mais o desejo de orar, ou outras estão orando por motivações que não é a motivação do teu Espírito. Muitas oram porque fazem parte de um grupo, são chamadas pelo grupo e vão até mesmo para que o grupo não lhe critiquem, mas que elas sejam motivadas pelo esse desejo que só o teu Espírito põe no coração do Filho de Deus, de orar, de manter essa comunhão com o Pai, de apresentar as petições, as necessidades, e por meio da oração, apresentar a sua confiança em Deus, sabendo que Ele é todo poderoso, mas também que essas pessoas recebam a humildade no coração para entender que o pecado, a desobediência, cria uma barreira e que impede que as orações sejam até mesmo atendidas pelo Senhor. Que a permanência no pecado faz com que as orações não subam ao trono da graça. Que elas possam reconhecer isso, ter uma vida transformada, uma vida renovada, que elas venham ser perdoadas, para que as orações sejam atendidas, que elas permaneçam numa vida de oração. Oro por estas famílias que estão se destruindo por brigas, por vícios. Oro por essas famílias que estão se destruindo por falta de entendimento, por falta de amor. E tudo isso se dá devido ao pecado e à falta de oração. Eu oro por esses irmãos que hoje estão até mesmo dentro de uma igreja, fazem parte de uma comunidade, mas oram somente aos domingos, ou somente a um culto de oração na igreja. E o resto da semana, o resto dos seus dias, não mantém esse relacionamento com o Senhor. Eu oro por estas pessoas, ó Deus, que estão no hospital, necessitando de uma cura, de uma libertação, não estão tendo condições de orar devido ao seu estado físico e não tem nem mesmo ninguém que ore por elas. Te peço, ó Deus, que ouça o clamor da alma desta pessoa, atende a necessidade, cura esta enfermidade. Te peço, ó Deus, que haja resposta na oração daqueles que te buscam constantemente, para a glória, honra
e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus eu te agradeço. Deus te abençoe.